bem-vindos ao meu canal Daniela Cangiani e nos enfoques de hoje vamos falar sobre fatores radiográficos e relembrar aí o cálculo do kV, MA e MAS. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele seu like. Então, o que são os raios-x? É a radiação eletromagnética gerada a partir de colisão de elétrons com metais. Essa radiação é produzida quando ocorre o bombardeamento de um material metálico de um alto número atômico, que seria aí o tungstênio, resultando na produção de raio-x por freamento ou ionização. Possui alta frequência e por isso podem atravessar tecidos humanos. Então temos aqui a nossa animação ao lado, referente aí aos elétrons, né, que são partículas carregadas negativamente, que ficam aí girando ao redor do núcleo, né? Então eles estão aí na eletrosfera do átomo, né, movimentando-se ao redor do núcleo na sua órbita, né, órbitas circulares, que são chamadas aí de camadas eletrônicas, né, segundo Bohr. Vamos falar sobre as propriedades dos raios-x? Sabemos que é uma radiação ionizante eletromagnética, não tem carga, não podem ser defletidos por campos elétricos ou magnéticos, no vácuo se propagam à velocidade da luz, em linha reta e em todas as direções. Provocam aí luminescências em determinados materiais metálicos, enegrece o filme radiográfico e são mais penetrantes quando têm energia mais alta e comprimento de onda curto e frequência alta. Obedecem à lei do universo do quadrado da distância, ou seja, a intensidade é reduzida dessa forma. Podem provocar mudanças biológicas benignas ou malignas ao interagir com o corpo humano. E para isso temos aí a nossa proteção radiológica, né? Como, por exemplo, o princípio de Alara, que se baseia na seguinte frase: que seja tão baixo quanto razoavelmente possível. Né? A dosagem seja tão baixa que não venha prejudicar o paciente, mas que seja possível para poder fazer um radiodiagnóstico. Né? Então, como é produzido os raios-x? No tubo do raio-x, com a corrente elétrica do polo negativo, libera elétrons para colidirem com o metal do polo positivo, produzindo aí os raios-x. Temos aqui o nosso polo negativo, que seria o cátodo, e o nosso polo positivo, que seria o ânodo. Então, 90% dessa energia cinética dos elétrons é convertida em calor, enquanto 1% é usada na produção dos raios-x. Então, temos aqui o nosso cabeçote, aonde se encontra a nossa ampola, o nosso tubo de raio-x, e temos aqui o nosso cátodo, o nosso ânodo. Aqui embaixo temos a capa focalizadora, o motor de indução elétrica e temos o nosso MA, o nosso kV. Aqui temos o nosso alvo, onde o cátodo tem a função de produção de elétrons por efeito termiônico. E o nosso ânodo, função frear elétrons, energia cinética transformada em raio-x. Então vamos ver os componentes do cátodo, ou cátodo. Então temos aqui a capa focalizadora. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Temos aqui a capa focalizadora. Aqui dentro da capa focalizadora temos os filamentos, dois filamentos, um maior e um menor, que são chamados de foco fino e foco grosso. A corrente elétrica do tubo do raio-x, que atravessa o cátodo para o ânodo, é medida em mA, é o nosso MA. O número de elétrons emitido pelo filamento é determinado pela temperatura do filamento. Se a corrente do filamento cresce, o filamento se torna mais quente e mais elétrons são liberados por emissão termiônica. Então, a emissão termiônica é a liberação de elétrons por um filamento aquecido. Os filamentos são geralmente feitos de liga de tungstênio e tório.
O tungstênio possui aí a mais elevada capacidade de emissão termiônica, tendo um alto número atômico, uma alta condutividade e seu ponto de fusão é de 3.410 graus Celsius. O tório no filamento de tungstênio melhora aí a eficiência da emissão termiônica e prolonga aí a vida do tubo. Temos aí o nosso foco fino e o foco grosso. O foco fino teremos menos radiação, elétrons mais concentrados, e podem ser de 50 até 150 mAh, que dará aí mais detalhes na nossa imagem. Já o nosso foco grosso teremos aí mais radiação, elétrons menos concentrados, que geralmente pode variar de 200 a 500 mA. E é indicada aí para as estruturas maiores. Então vamos falar agora do nosso ânodo, né? Que a função é frear elétrons. Temos aqui o nosso motor de indução eletromagnética, que é usado aí para girar o nosso ânodo. Existem dois tipos de ânodos, fixo e giratório. Tubos de raio-x com ânodo fixo são usados em equipamentos odontológicos e alguns equipamentos portáteis. O tubo de raio-x de uso geral usa um ânodo giratório porque eles devem ser capazes de produzir feixes de raio-x em alta intensidade e em tempo curto. O ânodo conduz eletricidade, irradia calor e contém o nosso alvo. Então, o alvo é a área do ânodo atingida pelos elétrons provenientes do cátodo. E o tubo do ânodo giratório, todo o disco é o alvo. Então, todo o disco é o alvo. Porém, temos aí o alvo efetivo, que é quando a gente usa a nossa capa focalizadora, que vai focar num ponto fixo, no caso, num ponto efetivo, mais ou menos localizado aqui no nosso alvo. Ok? Então, por que tudo isso, né? Por que eu tenho que saber isso, né? Conhecer a teoria vai te ajudar a fazer esses ajustes nos parâmetros técnicos com muita segurança, pois você saberá o que ocorre ao diminuir ou aumentar qualquer um dos parâmetros de KV, MA, MAS e a distância. Vamos prosseguir? Então vamos para o painel de controle. O painel de controle normalmente comanda a compensação de tensão da rede, o nosso KVP, o MA e o tempo de exposição. Então, os nossos fatores de exposição são a nossa quilovoltagem, que é o nosso KV, que controla a energia e o poder de penetrante do feixe do raio-x. Temos a miliamperagem, o MA, que controla a quantidade e o número de raio-x produzido. E temos o tempo de exposição, que controla a duração de exposição, geralmente expressa em milissegundos, que é o nosso MAS. Então, temos aqui o raio-x convencional e o raio-x digital, no caso aqui uma CR. Então, temos que ter em mente que para cada máquina vai ter variações de técnicas radiográficas, como os fatores de exposição. Então, os fatores de exposição não vão ser os mesmos. Então, vai ter uma variação. Se eu vou ter uma máquina que eu vou ter um filme fotográfico e vai passar por um químico, e de uma máquina que tem um cassete, né, ou um sensor digital, onde a gente vai processar em um computador. Então, vamos voltar aqui ao painel de controle. Eu vou colocar aqui alguns exemplos. Esse aqui são de raio-x digitais, uma máquina CR. E no nosso painel, nós vamos alterar aí o KV, o MA e o tempo. E teremos aqui a seleção do book, né? Que é para saber se é sem book ou na mesa, né? E o nosso botão prepara e dispara. Eu quero mostrar esse outro painel, que aqui ele vai me dar a opção de eu modificar as técnicas, mas também ele vai me dar já programado na máquina
as técnicas de exposição já pré-programadas. Então, você pode se utilizar das técnicas que vêm no aparelho, contanto que você faça as alterações adequando ao tipo de paciente. Nessa máquina, aqui em configurações, eu teria a opção de colocar se o paciente é adulto, se o paciente é criança, se o paciente é um paciente mais forte, se é um paciente magro. Então, essa máquina, ela me dá essa opção. Então, se você for estagiar numa máquina digital, como essa aqui, uma CR, você terá essa opção. Então, temos aqui o nosso botão de prepara, dispara. Temos aqui a opção de dizer à máquina onde vai ser esse exame, se vai ser no book mural, na mesa ou sem book, né? Temos aqui o nosso foco fino e o nosso foco grosso. Então, temos aqui a opção do controle automático, né? Que é o AEC, controle automático de exposição, que a função é controlar o MAS e encerrar a geração. No caso, encerrar a radiação, né? Quando chega no MAS dentro dos parâmetros. Então, também tem esta opção, certo? E aqui é o liga e desliga. E temos aqui um painel de controle do raio-x de uma máquina convencional, onde só vamos alterar o KV e o MAS e o botão prepara e dispara. Então, temos aqui uma tabelinha de fatores de exposição. Essa tabelinha eu retirei aí da nossa literatura do Boyson. E lá temos as indicações, né? Por exemplo, se for um raio-x da mão, eu vou utilizar um KV de 42, um MAS de 3 e um foco fino. O tempo foi de 0,03 segundos, a distância de 1 metro e o filme. Então, essa tabelinha serve de norteamento para o estudante e quando vocês forem para o estágio, ficará mais fácil você ter mais ou menos essa noção de como funciona aí o KV, o MA e o MAS, certo? Por exemplo, vamos falar aqui do tórax, que muita gente tem essa dúvida. Quanto é que eu uso de MA? Se é 200 ou se é 300? Se eu vou fazer um tórax para arcos costais, a indicação seria um foco grosso de 200, um KV de 70 e o MAS de 48. Mas lembrando que essa técnica não é para todas as máquinas, então são fatores que vão influenciar na técnica, tanto a espessura do paciente, se é uma máquina de raio-x convencional ou digital. Então, esses valores eles têm alteração, certo? Então, se for para os campos de pleuropulmonares, vamos usar aí um MA de 300, o KV de 75 e MAS de 15. E o nosso tempo de exposição, 0,05 segundos. A distância que foi utilizada é 1,80 m. No book mural, né? E o tamanho do filme. Lembrando que os protocolos de técnicas radiográficas de livros, panfletos e fabricantes não devem ser utilizados sem adequações, que foi o que eu acabei de falar. Mas existem outros fatores, né? Temos aí a distância, a constante do aparelho, o tipo de ecrã, o uso ou não da grade, o efeito anódico e as condições do químico usado para a revelação do filme. Então, se você for trabalhar numa máquina convencional, também o químico vai influenciar na qualidade da imagem radiográfica. Existem 3 grupos de fatores, né, que influenciam globalmente na qualidade da imagem radiográfica, né? Então, temos aí o fator do paciente, como a espessura anatômica, a composição corporal. Temos aí os fatores de imagem, como a densidade óptica, né? O contraste e o detalhe, que também são influenciados pelo paciente e pela técnica. E os nossos fatores de exposição, que são as técnicas, né? KV, MA, MAS e a distância. Mas vamos falar sobre o fator paciente. O fator paciente, eu vou ter um paciente
um paciente estênico, que é aquele paciente forte, o paciente que se exercita, o paciente ativo. Vamos ter o paciente hipoestênico, que é aquele paciente magro, e teremos aí o paciente hiperestênico, que é aquele paciente grande, acima do peso. E o astênico, que é aquele paciente pequeno, frágil, magrinho, geralmente são idosos, né? Então, o reconhecimento da forma corporal do paciente é essencial para a seleção das técnicas radiográficas. O ajuste do MAS e do KV será alterado em função da espessura da parte a ser examinada. Então, como as imagens são formadas, né? Os raios-x atravessam o paciente e são atenuados de acordo com a densidade dos tecidos atravessados. Então, o feixe do raio-x chega até o filme ou o detector de imagem e gera aí a nossa imagem latente. A radiografia precisa aí preencher determinados requisitos, né? Na qualidade, a fim de cumprir aí os objetivos que é esclarecer o diagnóstico. Então, ela tem que ter a densidade correta, o contraste e a nitidez. Falando de densidade, a densidade radiográfica óptica pode ser descrita como o grau de enegrecimento da radiografia processada. E o fator primário de controle da densidade é o MAS, que controla aí a quantidade de raio-x emitida pelo tubo durante a exposição. Então, falando de densidade, quando o tecido é menos denso, atenua menos, mais escuro, o radiolucente. Chegando ao preto, exemplo, os nossos pulmões, que contém aí o ar. E o tecido mais denso atenua mais claro, o radiopaco, chegando ao branco, como por exemplo os nossos ossos. Temos aqui a nossa escala, né, nosso brilho na radiografia, que é nossa escala de densidade. Então o osso ele vai se apresentar mais claro, chegando ao branco. O nosso músculo, né, numa escala de cinza, né, um cinza mais claro, a gordura e o ar mais escuro como preto, né? Então temos aqui a nossa radiografia, que está em ótima qualidade de densidade, contraste e nitidez, onde podemos observar aqui partes moles, o músculo, né, o coração, podemos ver os ossos, né, as nossas costelas, o nosso pulmão, que se apresenta aqui na radiografia mais escuro, né, porque contém ar, então ele é mais radiolucente. Temos aqui duas imagens, né? Uma está em superexposição, que é uma radiografia muito escura, possui alta densidade óptica. A segunda está em sobreexposição, é uma radiografia muito clara, foi exposta com pouca radiação e o resultado é em uma baixa densidade. Então, o nosso MAS é o fator que altera aí a densidade, né? A densidade óptica da imagem. É um fator secundário também do contraste. Então, na radiografia superexposta do tórax, muito escura para ser diagnosticada, né? E na segunda, na B, está superexposta e é inaceitável, porque não tem detalhes dos pulmões e não estão nem aparentes, né? Não tem como fazer ou diagnosticar esse paciente. Então, uma mudança no nosso MAS seria de aproximadamente 30%, pois é aí requerida para produzir uma alteração visível. Então, para se alterar o MAS, para ter uma percepção, seria de 30%. Mas, numa regra geral, quando somente o ajuste do MAS é alterado, deve-se ser dividido pela metade ou dobrar o MAS. Vamos falar mais sobre essa questão em outro slide. Então, vamos falar do contraste, né? É definido aí como a diferença da densidade em áreas adjacentes de uma radiografia. O objetivo é tornar mais visíveis os detalhes anatômicos, que significa a escala de cinza entre o branco e o preto. O fator de controle primário para o contraste é a alta tensão, o nosso KV. Então temos aqui a nossa escala de contraste, onde temos o baixo contraste, que nos dá aí uma imagem escura, né?
e os tons de cinza, que vão até o branco, e nos dá também um alto contraste, que é essa imagem esbranquiçada, né? Então, o contraste, ele vai, no caso o KV, né, ele vai controlar esse contraste, os tons de cinza, né? Então, o KV controla a energia e a capacidade de penetração do feixe primário. Quanto maior o KV, maior a energia e mais uniforme é a penetração desse feixe de raio-x nas várias densidades de massa de todos os tecidos. Então, a alta tensão KV também é um fator de controle secundário da densidade. Como eu falei, eles sempre andam juntos, né? Numa regra geral, deve-se usar o maior KV e o menor MAS, para proporcionar a informação diagnóstica suficiente em cada exame radiográfico, né? E temos aí os ajustes, né? Quando se ajusta a escala de contraste, temos a regra do 15%, que seria o seguinte: para aumentar 15% do KV, eu diminuo o MAS pela metade. E quando eu diminuo o KV a 15%, eu aumento o MAS em dobro. Vamos ver isso na prática. Vamos para os cálculos aí dos fatores de exposição, né? O primeiro a propor o cálculo das técnicas radiográficas foi o americano Arthur Fuchs, usando a técnica do KV fixo para cada região do corpo e variando apenas o MAS em função da estrutura. Mas já no Brasil, Alfonso Maron, na década de 50, propôs a fórmula de dosagem que consistia em obter o KV a partir da espessura do paciente. A partir do KV, obtinha-se aí o valor do MAS para aplicação do coeficiente miliampere métrico para a região a ser radiografada. Então, a fórmula proposta serve para regiões maiores que 10 centímetros de espessura, ou seja, não serve para extremidades que têm espessuras menores, né? Então, depende do paciente. Então, essa regra, na questão de coeficiente miliampere métrico, só vale para as estruturas acima de 10 centímetros. Então, vamos lá. O nosso KV e espessura. O KV, que é nosso quilovolts, apresenta a velocidade de impacto dos elétrons liberados do cátodo contra o anodo. Quanto maior a quilovoltagem, menor o comprimento de onda e maior penetração dos feixes dos raios-x. Eles possuem a maior energia e maior penetrabilidade. Então, lembrando que a técnica radiográfica envolve valores de tensões, então entre 40 e 150 kVp, que é o KV, é o quilovolts, que significa 1000 volts. Então, para a obtenção da quilovoltagem, vamos precisar multiplicar a espessura do paciente, que é a região a ser examinada, por 2, e somar com a constante do aparelho. E a nossa fórmula ficará KV igual a espessura vezes 2 mais a constante, que é o K. A constante do equipamento do raio-x depende de alguns fatores, como do equipamento, principalmente da sua calibração, e algumas referências apresentam o valor da constante entre 20 a 30, hoje em dia até 40. Algumas referências falam também sobre a grade difusora, né? Está relacionada à grade. Se sua grade for 5/1, você pode usar a constante de 20. Se for 8/1, você pode estar usando aí uma constante de 30. E se for 12/1, a constante de 40. E para as extremidades em cima da mesa, será sempre uma constante de 20. Há outras referências que falam que se o seu gerador for de alta tensão, for monofásico ou trifásico, os fatores aditivos serão de 30 a 25, respectivamente, né? Então, como eu falei, a técnica de exposição vai depender muito de vários fatores, inclusive da constante do aparelho e que tipo de equipamento você tem lá no seu setor de serviço. Então, vamos para o exemplo, né? Vamos calcular o KV. Então, vamos calcular o KV, né? O KV se calcula através da fórmula
kV igual a espessura vezes 2 mais K. Então, temos aqui o nosso paciente no exame de perfil de tórax. E no nosso exemplo, a espessura do paciente deu 20 centímetros. E a constante que vamos usar aqui, ficticiamente, é 30. Então, nosso kV, 2 vezes espessura mais K. Então, 2 vezes 20 mais 30. kV igual a 40 mais 30, o nosso kV vai ser 70 para esse perfil de tórax. Então, para encontrar essa espessura da região a ser radiografada, utilizamos aí o instrumento chamado espessômetro, que deve ser posicionado no ponto onde entra o raio central. Então, a gente vai medir da onde o raio vai incidir, né? E aonde ele vai sair. Então, vai ser da lateral para a lateral. Aqui é o nosso espessômetro. E na prática, espessuras inferiores, como eu falei, de 10 centímetros, não é necessário a verificação das medidas com espessômetro, né? Para radiografias de extremidades, como dedos, mão, punho, pé, tornozelo, utiliza-se os valores intermediários, já é uma regra geral, de 40 a 50 kV. Vamos para um exemplo de ajuste do contraste radiográfico, que seria o nosso kV. Então, vamos lá. O joelho de um paciente mede 14 centímetros e uma exposição é feita de 62 kV e 12 MAS. A escala de contraste resultante é muito pequena. Então, o que é que precisamos fazer? Vamos alterar em 15% o nosso kV e alterar o MAS ou pela metade ou dobrar. Nesse caso aqui, vamos alterar pela metade. Então, kV, que é 62 vezes 15%, vai dar 9,3. Mas aí a gente arredonda para 9. E o nosso kV vai ser 62 mais 9, e o nosso novo kV vai ser 71. Reduza o MAS em menos 50%, então será 12 MAS dividido por 2, que nos dará aí 6 MAS. Então, a nova técnica a ser repetida será 71 kV e 6 MAS, que nos gerará mais ou menos esta imagem ao lado, que, lembrando que essa imagem é ilustrativa, tá? Nos proporcionará esta radiografia. Então, 71 de kV mais 6 MAS, lembrando que você tem que ver se o paciente é magro, se o paciente tem uma estrutura mais volumosa, né? Então, a técnica varia muito. Nesse caso aí de 14 centímetros, essa técnica é aceitável, tá? Vamos agora falar sobre o MA. O MA será responsável na ampola pela liberação dos elétrons para chocarem no anodo, produzindo raio-x. Né? A miliamperagem utilizada em uma determinada radiografia, multiplicada pelo tempo de exposição em segundos e suas frações fornecem aí o MAS, a miliamperagem por segundo, que representa a quantidade de raio-x responsável pelo contraste forte, isto é, o preto e o branco, o enegrecimento. Tá? Então, vamos lembrar que o MA ele é o nosso foco fino e o nosso foco grosso. Então, ele geralmente é de 50 a 400 mA. Então, o foco fino ele é de 50 a 150 e o foco grosso é de 200 a 400. Certo? E o nosso tempo, que é em segundos, ou fração de segundos, geralmente é colocado como 0,1, 0,4, 0,8 ou 1 segundo, certo? E a nossa fórmula, nossa primeira forma de achar o MAS, seria esta aqui, MAS igual a MA vezes o tempo. Então, calcula-se através dessa fórmula, MAS igual a MA vezes o tempo. Se eu tiver um MA de 100 e multiplicar pelo 0,5 segundos, eu vou ter aí um MAS de 50 mA por segundo. Se eu for
multiplicar pelo MA de 200, um foco grosso, teremos aí um tempo de 0,1 segundos e o MAS será multiplicado e dará o resultado de 20 mA por segundo. Okay? Então, essa é a primeira forma de se achar o MAS. Temos a segunda fórmula, que é referente a exames de regiões específicas, como tórax, coluna e abdômen. Então, a fórmula já vai ser outra. Vamos usar aí a fórmula de Maron, né? A fórmula é o MAS igual ao KV vezes o coeficiente miliamperimétrico, né? Que ele determinou aí osso 1, partes moles 0,8 e pulmão 0,03. Vamos ter o exemplo de um abdômen com KV de 80. Então, na fórmula, vamos substituir. O abdômen, temos aí a visualização de partes moles, né? Queremos ver ossos e partes moles. Então, ele vai ser multiplicado pelo 0,8. Com a multiplicação, nos deu aí 64 MAS. Então, um KV de 80 e um MAS de 64 é aceitável. Mas você poderia fazer os ajustes e colocar o KV 75 e o MAS de 50, que também seria aceitável. Lembrando aí o princípio de Elária, né? Que seja tão baixo quanto razoavelmente possível, né? Vamos sempre prezar aí pela menor dose ao paciente, ok? Então, as duas técnicas são aceitáveis, tá? Essa figura aqui é só ilustrativa, então não geraria uma radiografia como esta. Vamos ter aí o MAS em outras fórmulas. Cada uma a ser empregada de acordo com a região, né? Se o exame for referente a extremidades, tanto dos membros superiores como inferiores, temos aí falanges, mão, punho, antebraço, antepé, pé, tornozelo, né? Feitos sem book, deve-se usar o valor do KV dividido por 3. Então, vamos por exemplo, uma mão de 4 centímetros, KV de 38. Então, KV vai ser dividido por 3, então 38 dividido por 3 nos dará o MAS de 12. Porém, essa técnica não é aceitável, até porque 38 de KV é muito baixo e sabemos que na regra geral é a partir de 40 KV a 50. Então, não dá para fazer exposição, temos que reduzir o MAS pela metade e aumentar o nosso KV. Então, vamos usar aí a regra dos 15%. Vamos relembrar? O aumento em KV de 15%, eu diminuo o MAS pela metade. Se eu diminuo o KV em 15%, eu aumento o MAS em dobro. Temos também outra forma de fazer isso. Se você não quiser aumentar os 15%, você pode fixar, no caso, 10%. Então, você vai aumentar 10 KV e diminuir o MA pela metade. Então, é outra forma de fazer. Mas vamos nos concentrar na regra dos 15%. Então, temos aí o nosso KV, que é 38, mais 15%, deu 43. Então, o nosso MAS, que era de 12 dividido por 6, ficou 6. Então, essa técnica é aceitável. Um KV de 43 e um MAS de 6 poderá nos gerar uma imagem, como exemplo, esta aqui. Então, esses fatores são aceitáveis, tá? Para a exposição. Vamos para mais um? Então, temos aí, para descobrir o valor do MAS para exames de joelho, crânio, hemitórax, ombro, úmero, clavícula, externo e fêmur, usa-se o valor do KV dividido por 2. Temos aí, então, o MAS, KV dividido por 2. Exemplo, um crânio de 22 centímetros com KV de 74. Eu pego o nosso KV, divido por 2 e dá 37. Então, teremos um KV de 74 e o MAS de 37. Esta técnica é aceitável. Pode aí nos gerar uma imagem como essa.
Lembrando que as imagens são ilustrativas. Temos também uma fórmula para encontrar aí a constante, tá? Então, seria K, que é a constante, igual a KV menos a espessura vezes 2. Então, um exemplo. Se um paciente de 25 centímetros em um exame de uma coluna lombar frente, que é o nosso AP, temos aí o KV de 80 e o MAS de 60. Então, essa técnica é aceitável, é satisfatória. Então, para você utilizar essa forma, teria que você pegar aí uma técnica que já é satisfatória, que gera uma imagem aceitável para diagnóstico, e você vai calcular com essa forma. Então, 80 menos 2 vezes a espessura, que é 25 vezes 2. Então, 80 menos 50. Então, a nossa constante aqui foi usada como 30, tá? Que nos gerou um KV de 80 e um MAS de 60. Lembrando que para achar o KV eu tenho que ter a constante. Então, aqui eu estou encontrando a constante tirando de uma técnica que é satisfatória. Então, tem essa opção, ok? Então, no nosso slide, nossa videoaula, a gente falou sobre técnicas radiológicas, falamos sobre a imagem radiográfica, né? O nosso KV, que é o kilovolts, que é a tensão elétrica do aparelho. Falamos do nosso MA, que é o miliampere, que é a corrente elétrica do aparelho, né? Falamos que o KV controla aí a penetração e a qualidade dos raios-x, que o MA controla a quantidade de radiação X e o efeito, por efeito, né, termiônico. Falamos que o KV é o fator primário do contraste, o nosso MAS é o fator primário da densidade e são valores secundários do outro, porque o KV e o MA, no caso o nosso MAS, eles andam juntos. Para você alterar a qualidade da imagem, você altera o KV e o MAS. Então, eles são responsáveis, no caso o KV, pela escala de cinza, né? E o MAS pelo grau de enegrecimento da imagem. Então, tudo isso foi falado nesse resumo, né, que eu creio que eu tentei resumir o máximo para que a nossa aula não ficasse tão longa, mas que também desse uma explicação plausível para você que vai realizar aí os cálculos ou vai fazer a sua própria tabelinha de fatores de exposição. Então, espero ter ajudado vocês, né? Falamos também sobre os fatores, né, que influenciam, que é o fator paciente, o fator imagem e as técnicas de exposição, KV e MAS. Né? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Obrigada por ter, né, assistido o vídeo até o final. Aqui são as nossas referências. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele seu like. E lembre-se de compartilhar esse vídeo com mais pessoas. E me deixe o seu comentário. Então, obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!